Olá, pessoal. Boa tarde. Eu queria pedir a vocês, a gente está tendo um probleminha técnico, eu queria pedir a vocês que comentassem aí no chat se vocês estão ouvindo a gente bem, se está seguindo, se está travando, para a gente ver se consegue melhorar. Se vocês puderem comentar no chat, eu agradeço. Podemos seguir então, gente? Valeu, Júlia. Valeu, Loisi. Juliana, então, ok? Resolvido? Então, vamos embora, que essa parte agora da tarde interessa demais, é uma das grandes dúvidas, sempre são as demandas de dúvidas, são muito grandes na Corim, que é a área de idiomas, né, que a gente sempre tem, o pessoal sempre pergunta, a gente sempre vai lá, ia lá na Corim, né, agora por e-mail, pelas nossas mídias, tá? E aí eu também peço a vocês, quem ainda não está inscrito lá no Instagram, né, da Corim, pelo Facebook também. Então, a gente estreitou esse canal com vocês justamente para conseguir passar um maior número de informações, como que realiza a mobilidade, as oportunidades, até oportunidades que não são da Corim. E a gente também coloca lá, né, os resultados, né, os nossos alunos em mobilidade, que estão voltando de mobilidade. Então, quem puder, curte lá e acompanha a gente, tá? Corim no Instagram, no Facebook e no Twitter também. E agora a gente vai à nossa mesa redonda, que é um ensino de línguas na rural, né? E a sua importância para a internacionalização. E para isso a gente vai contar aqui com os nossos professores, né? A professora Cláudia Rebelo, professora Thaí. Tô sim. Me ouve bem? Olá, professora. Boa Olá, tarde. boa tarde a todos. Também vamos contar aqui com a professora Ângela Bravin. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Com a professora Maiara Barbosa. Olá, boa tarde. Oi, Maiara. Também vamos contar com a professora Viviane Tunes. Olá, boa tarde para todo mundo. Tina, com a gente aqui. Diferente. Boa tarde. Olá. Olá. E para começar essa mesa, que seja essa mesa aí, mandem as suas perguntas. Agora, os professores de inglês, português para estrangeiros, chinês, francês. Olá, professor Luque. Há vários anos, o ensino de línguas natural seja uma ferramenta internacionalização. Não tem sido fácil, né? Enfrentar várias dificuldades, mas de uma forma ou outra estamos conseguindo, e jovens professores, inclusive ampliando o leque das nossas ofertas, como no caso do chinês, através da parceria com o Instituto Confúcios e a Federal Fluminense,
E isso nos permite estar à expectativa de aprofundar o nosso trabalho, continuar com a experiência das professoras do Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras, na época do MEC, uma experiência fundamental, e agora com todos eles participando do novo Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras, respaldado pela Andifes. Temos também aqui a presença da professora Mainara, que foi contratada para lecionar francês também na nossa universidade, dando continuidade a uma série de oportunidades e de cursos que a gente ofereceu. O professor André, agradeço de forma especial. Eu sei, lá na China é um horário de madrugada, mas graças ao entusiasmo, né, e à determinação dele, ele está presente, compartilhando com a gente essa mesa redonda. Então, o grupo, né, conformado pela professora Cláudia Rebelo dos Santos, que é a coordenadora do Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras, Rede Andifes, né, a professora Ângela Bravin dos Santos, da área de português para estrangeiros, a professora Mainara Barbosa, já falei, e a professora Viviane Antunes, que trabalha no ensino de espanhol também, e que ela é do Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu, rural. Então, eu gostaria de convidar, eu vou falar assim, fazer um pequeno comentário antes. É uma mesa redonda que a mediação é muito facilitada, né, pela qualidade dos participantes. Então, meu papel é mais assim agora organizar e apresentando um a um, que em uma primeira apresentação vão colocar a sua linha de trabalho, né, e depois, no final, reuniremos todas as perguntas e iremos direcionando para as áreas que sejam pertinentes. Acredito que essa modalidade vai facilitar muito, né, o andamento da mesa. Então, eu gostaria de convidar a professora e querida colega Cláudia Rebelo, para que, na qualidade de coordenadora do Núcleo de Idiomas Sem Fronteiras, faça a primeira apresentação. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Luca. Obrigada a todos. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui. E é uma apresentação muito breve, eu não sei se a menina vai compartilhar, Luke, ou posso falar também sem a apresentação. Estão prontos para compartilhar, né? Pessoal? Tá bom. Só uma ilustração, né? Então, o Núcleo Idiomas Sem Fronteiras, Rede Andifes, outros gestores, a gente está com esse nome, ele está inserido dentro da Corim, né? Então, por esse trabalho direto aí com o Núcleo aqui, né, na Rural. Pode passar, por favor? Vou falar muito brevemente, né, sobre mim. A minha formação é licenciatura em português e inglês na UF. Eu passei tanto por especialização, mestrado e doutorado em linguística aplicada. Minhas, assim, sempre ligada à área de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, tanto português quanto inglês. Tenho mais de 30 anos de experiência, comecei muito novinha, tá? Tenho mais de 30 anos de experiência em ensino de língua estrangeira nas escolas, nas melhores escolas de idiomas, né, do Rio. E há 8 anos estou trabalhando no ensino superior, né, sendo 4 na Rural. E há 2 anos, fechando quase o 3º ano, eu trabalhando no ISF. Então, peguei essa transição. Aí tem meus e-mails de contato, se vocês quiserem anotar. E eu vou passar para o próximo slide, por favor. De onde a gente veio, né? De onde a ISF veio? A gente tem pouco tempo e também não tem muito o que, né? Se a gente vai se alugar aqui, só lembrando que o Idiomas Sem Fronteiras foi um fruto do Ciências Sem Fronteiras, né? Surgiu da necessidade de preparar os alunos para conseguir fazer o intercâmbio lá fora no ano de 2011, 2012, né? Foi quando foi fundado e estava conveniado ao MEC, né? A Secretaria, né? Ministério da Educação, todo ligado ao suporte da CAPES e etc. Próximo slide, por favor.
o ISF, como ele teve essa base de apoiar a política de linguística e de internacionalização das instituições superiores no Brasil, né? O ensino superior como um todo, sempre com duas frentes. De formação de professores, ela é uma rede formada por especialistas de ensino, aprendizagem de língua estrangeira, de todas as línguas que existem, né, que são lecionadas no Brasil, e também com a questão de capacitação da comunidade. Próximo slide. Então, são essas duas frentes do ISF desde o início, a formação de professores, porque os professores que dão aula nos cursos são alunos ou formados ou em formação, né, ainda na graduação, e eles têm várias horas de preparação, formação, né, para um público específico, e a capacitação de língua estrangeira da comunidade acadêmica como um todo. Próximo. Também a gente tem a função, a responsabilidade de acolher e capacitar os alunos estrangeiros para poder serem bem-sucedidos no ambiente acadêmico dentro das instituições federais, das instituições premiadas com ISF, né? E por isso, o português para estrangeiro tem seu destaque. Próximo, rapidinho. Outra coisa que também é uma atribuição do ISF é a questão dos exames de proficiência que são exigidos lá fora, né? Quando você vai fazer o intercâmbio, muitas instituições pedem o seu ensino, né? O seu certificado. No caso de inglês é TOEFL, mas cada língua tem o seu CELPE-BRAS em português, então se dava também um enfoque não só à formação linguística voltada para a linguagem acadêmica, mas também no nível de proficiência desses exames. A seguir, por favor. Isso era de onde a gente estava, né? Antes, até 2019. Né? Hoje, o que a gente tem, corrigindo essa data aí, que é junho de 2019, o ISF sofreu um grande baque, foi retirado do MEC e ele se fundiu, né? Foi apoiado, né? Acolhido pela Andifes. Então, hoje é a Rede Nacional de Especialistas de Língua Estrangeira, né, dentro da Andifes, né, o ISF, né, Idiomas Sem Fronteiras ainda. Próximo. E onde que a gente está, né? O que tem? Continua com as mesmas responsabilidades, mas não tem como ter a mesma estrutura, porque a CAPES, que financiava grande parte do projeto, então ainda está em estruturação. Então, se pensa em fazer uma especialização, dessa parte de formação do professor vai ser uma especialização para os professores especialistas, né, os formados em idiomas, né, e também continuar com essa questão de capacitação da comunidade. Próximo, por favor. Hoje, o que a gente tem na equipe dentro da Rural, desse núcleo gestor? Eu sou a coordenadora geral e também a coordenadora pedagógica de inglês. A gente tem a professora Ângela Bravin, de português, que vai falar daqui a pouco, a professora Viviane Antunes, também de espanhol, e a gente está iniciando um projeto em parceria com a Corim e a Proeste, de ensino de idiomas para a comunidade, e hoje a gente tem 3 bolsistas, 2 de inglês e 1 de português, e a gente está fazendo a seleção para bolsistas de espanhol. Vamos ter 5 bolsistas nesse primeiro momento. Vou seguir. E para onde que a gente vai, né? O que a gente está vendo que a gente pode fazer? Tudo está muito confuso no ano de 2020, né? A gente vai iniciar uma década ano que vem muito perdido. Mas o que a equipe quer, o que a gente almeja, é uma valorização dos nossos cursos de licenciatura dentro da Rural. A gente tem português de literatura, tanto em Seropédica quanto no IEM, e a gente tem inglês em Seropédica, né? Português e inglês, e português e espanhol no IEM. Então, a gente quer uma valorização, né, desses alunos, da própria, né, um espaço para esses alunos trabalharem e tudo que a gente está focando aí. A gente vai continuar, é a nossa missão, o apoio à internacionalização da instituição, principalmente o apoio linguístico, mas é um apoio à internacionalização. A gente vai continuar com o acolhimento dos alunos estrangeiros, esperando que a gente ainda tenha bastante, né, essas oportunidades de intercâmbio. A gente vai continuar com o trabalho em intercamp e, né, colocando todos juntos aí, Seropédica, né, o campus de Seropédica, o IEM, o CETUR, tentando unir e atender toda essa comunidade. Nesse primeiro momento, que a gente ainda está em isolamento social, etc.,
a gente vai oferecer os cursos online. Minha formação é de linguística aplicada, ensino, aprendizagem e literatura, principalmente em mediação de tecnologia. Então, a gente está amparado e vai tentar fazer os nossos cursos online da melhor forma possível, né? E também ainda dando formação dos professores, focando nesse primeiro momento nos bolsistas, né? Que nós temos esses 3 e mais 2 que vão chegar. E, próximo slide. É isso que eu tenho a falar nesse momento. Eu acho que vai ser mais rico nas nossas discussões, nas perguntas que vocês colocarem, né, mais à frente. Devolvo a palavra para o Luque. Muito obrigada a todos. Perdão, tinha desligado o microfone. Muito obrigado, então. Vamos, então, reunir as perguntas para a fase final, tá? Porque algumas perguntas podem precisar das opiniões de mais de um professor presente. Então, vou passar a palavra à professora Ângela Bravin dos Santos, que é responsável no núcleo pelo português para estrangeiros, e também pela coordenação da Rural como sede para a aplicação do CELP-BRAS, que é o exame de proficiência, né, de português aqui no Brasil. Prezada professora Ângela, agradeço sua presença, que bom tê-la conosco, e fique à vontade. A apresentação... Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Luque, obrigada, Corinne, por nos convidar a participar dessa mesa redonda para falar do nosso trabalho de línguas, né, na UFRJ. Como você mesmo disse, né, é um trabalho que tem sido desenvolvido com muita competência e muito desejo de fazer o melhor, né? Então, nós trabalhamos com muito carinho, porque é uma área que é recente na UFRJ, né? O curso de letras foi instituído em 2009, né? Então, a minha fala vai nesse sentido, vai mostrar esse percurso do português língua estrangeira na rural em relação ao próprio curso de letras, né? Então, até chegar à aplicação do CELP-BRAS, que é uma ação importantíssima e que nós fomos conquistando em função de a UFRJ oferecer o ensino de português de língua estrangeira. Se não oferecêssemos esse ensino, nós não conseguiríamos aplicar o CELP-BRAS, né? Eu sou a professora, eu sou vice-coordenadora do curso de letras, lá do ICHS, do LC, agora também eu faço parte desse grupo da Rede Andives de Idiomas e faço parte do núcleo da UFRJ. Como eu já comecei a contar minha história, não havia português língua estrangeira na rural. Tudo começou lá em 2012, como a Cláudia já falou, né? Pode passar, que aí eu já continuo contando a história, né? Então, em 2012, nós fomos convidados a participar de uma reunião na reitoria. E hoje nos convidaram a fazer parte do Inglês Sem Fronteiras. Aí o professor Anderson estava resistindo, mas aceitou o desafio. Aí tudo começou com o ISF, depois do ISF, o ISF foi se ampliando e surgiu o Idiomas Sem Fronteiras. Aí o professor Anderson me convidou para ser a coordenadora do português para estrangeiro na rural. Aí, então, desde 2014, se não me engano, eu tenho me envolvido com essa área que era desconhecida,
Essa área era desconhecida, tanto na UFRJ como em outras universidades, né? Aí o ISF foi dando impulso, né? Foi nos oferecendo cursos online. Eu fui também para Brasília, cursos presenciais, fui me preparando para preparar os meus alunos, que essa área não está na nossa grade curricular do nosso PPC. Então, eu comecei a trabalhar com cursos de extensão. Depois, fomos apoiados pela Corim, né? A Corim, a UFRJ, a reitoria, o próprio curso de letras foi me apoiando, até que agora a gente está fazendo, nós estamos fazendo parte desse curso da Andifes. Pode passar. Pode passar, isso, né? Aí, não, volta. Então, já falei da formação dos nossos professores, que veio via curso de extensão, e agora eu preparei uma disciplina optativa, então não faz parte da grade curricular como disciplina obrigatória, mas já faz parte como disciplina optativa, que já é um avanço. Então, os meus alunos dos cursos de extensão e da disciplina optativa participaram de cursos para alunos intercambistas, tanto alunos que vieram daqui da América do Sul, até alunos do professor Luque, né? Em nível de pós-graduação, doutorado, mestrado. Então, além de preparar os meus alunos para ensinar o português, eu tive também de prepará-los para aprender a ler textos científicos de outras áreas. Então, nesse sentido, foi um avanço profissional muito grande para os meus alunos. E também vieram alunos intercambistas dos Estados Unidos para cá, para passarem um mês aqui no Brasil, e os meus alunos, os meus orientandos, que acolheram esses alunos. E esses intercambistas só vieram para cá porque eles sabiam que iriam receber aulas de língua portuguesa. Até que, por conta desse ensino, nós conseguimos cadastrar o UFRJ no CELPE-BRAS, que era uma ação muito difícil. Então, o ISF atrelou a participação das universidades a essa ação. Então, porque o CELPE-BRAS não tinha nada a ver com o ISF. Eles fizeram uma parceria e permitiram que as universidades se cadastrassem. Pode passar, foi quando eu consegui cadastrar a UFRJ com apoio também da Corim, né, com apoio da reitoria. E o que é o CELPE-BRAS? É um exame de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Ele é o exame oficial brasileiro, é o único. Né? Qual é o objetivo desse exame? É permitir a comprovação oficial, né, da proficiência em língua portuguesa. É patrocinado, é preparado, é organizado pelo INEP, em parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério das Relações Exteriores. Então, é uma ação importante, fundamental para a internacionalização das universidades. Os postos aplicadores desse exame estão no mundo inteiro. Então, nós estamos fazendo parte dessa comunidade de postos. Né? Quando eu passei a me relacionar com os coordenadores, eu comecei a conhecer outra realidade e levei o UFRJ também a ser reconhecida. Então, para a gente, para a nossa universidade, isso é uma ação fundamental, para a internacionalização. Então, ser um posto aplicador implica ter muita responsabilidade. Nós começamos a aplicar o CELPE-BRAS
em maio de 2019. Então, só houve 2 edições até agora, maio e outubro. Em 2020, haveria também a aplicação, mas por conta da pandemia, resolvemos não aplicar o exame, assim como a UFRJ fez, a UF também não vai aplicar. Então, nós decidimos que não seria o ideal, por conta de todas as exigências que o próprio INEP estava nos impondo. Então, o credenciamento da UFRJ como posto aplicador ocorreu em um contexto de ampliação mundial do número de postos. Havia poucos postos. Depois dessa entrada no ISF, houve essa ampliação, né? Uma reunião lá em Brasília. Eu estava nessa reunião. Posso passar? Olha como é importante fazer parte dessa aplicação, né? Desse ser posto aplicador, porque nós estamos envolvidos num contexto de importância para a própria profissionalização dos nossos alunos, para a internacionalização da nossa universidade, que vem nesse contexto aí, que começou lá na criação do Mercosul e na criação dos países de língua portuguesa. Então, nós estamos envolvidos nessa história, né? Pode passar. Por que é importante ser posto aplicador? Além de promover e difundir a língua portuguesa, nós estamos nesse processo, né, de ser conhecido. É importante que os outros países, as outras universidades internacionais, saibam que nós também fazemos parte, somos um posto aplicador. Então, é uma possibilidade de nossos estudantes também terem contato com pessoas de outros lugares. Os meus alunos tiveram contato com vários estrangeiros, e essa relação de conhecer o outro, de conhecer a cultura do outro, de respeitar a cultura do outro, é muito importante, né? O aluno cresce, o aluno ganha em qualidade profissional, acadêmica e humana, né? Então, é um atrativo para a universidade ser posto aplicador e ser um polo de ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Pode passar. Pode passar. Isso. Aí, depois dessa entrada para ser posto aplicador do CELPE-BRAS, nós fomos treinados, meus alunos foram treinados, eu fui treinada. Então, é um treinamento muito rigoroso. Então, nós já aprendemos bastante. Aumenta as ações de internacionalização e do envolvimento no contexto internacional por conta desse exame, né? Há oportunidade de colaborar com a comunidade estrangeira, cujos candidatos agora aos programas nacionais de intercâmbio do PEC-G. O que é esse programa PEC-G, PEC-PG? É um programa muito antigo, tem quase 50 anos, são alunos que vêm ou são selecionados em universidades internacionais e já vêm para cá sabendo que universidade vai ficar, e eles precisam aprender o português e precisam passar pelo CELPE-BRAS, é uma exigência, né? Então, tem essa oportunidade, tem oportunidade também de acolher os refugiados. Muitos refugiados precisam desse exame para continuarem no país. Então, é uma ação também humana, né? Além de tudo. Pode passar. Bom, quais são nossas expectativas? Depois da pandemia, provavelmente esse exame não será como antes. Eu acredito que muita coisa vai mudar, mas eu espero que a nossa parceria com a Corim continue e que o CELPE-BRAS continue sendo aplicado na UFRJ, apesar das circunstâncias. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Ângela. Obrigada, professora.
gostei muito da sua apresentação. Há muito trabalho, e eu sei que vocês vão pontuar isso, né? Muito trabalho, assim, que é meio anônimo, né? Fica nos Anônimo, bastidores. fica nos bastidores, a Mas, gente trabalha e não mostra o nosso trabalho, né? isso eu tenho percebido desde o primeiro momento, mas falaremos mais na frente para ver o contexto de todas as línguas. Obrigado, Ângela, tá? Até daqui a pouquinho com as perguntas. Agora vou ter a enorme satisfação de apresentar a professora Viviane Antunes, né, que é a responsável pelo ensino de espanhol no novo núcleo de Idiomas Sem Fronteiras, respaldado pela Andifes. A professora Viviane também é uma permanente colaboradora no esforço de internacionalização, sempre com muitas iniciativas e propostas. Então, agora eu vou chamar ela para ficar à vontade e fazer a sua apresentação. Viviane, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luque. Muito obrigada a vocês, né? Cláudia, Ângela e toda a equipe da Corim. Eu tenho que começar já agradecendo pelo trabalho, pelo cuidado com a gente, pelo tratamento, né? Pela maneira como vocês recebem as nossas ideias e a nossa busca pela excelência acadêmica, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a todos que estão presentes. Muito boa tarde a todos. E, por favor, a apresentação, se vocês puderem colocar para mim. Eu intitulei essa apresentação como Práticas Decoloniais de Espanhol no Processo de Internacionalização da Universidade Federal Rural, né? Esse trabalho é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há algum tempo nas minhas pesquisas e também pensando em toda a minha prática pedagógica. E aí eu inicio, pode passar, por favor? Inicio essa reflexão procurando mostrar para vocês essa relação, né? Prática decolonial em espanhol, né? Como que isso se dá, por que decolonial, né? Para começar, tratando desse tema, eu gostaria de trazer uma citação da Catherine Walsh, que entende a interculturalidade como um projeto político, social, epistêmico e ético. E essa citação é muito importante, a gente está acompanhando bastante os trabalhos voltados para a interculturalidade crítica, no sentido de entender o ensino da língua estrangeira como um ensino que aproxima as pessoas, como um ensino que mantém um diálogo efetivo entre, né, as pessoas, e esse diálogo efetivo, ele precisa de cuidado, ele precisa de um cuidado de libertação e humanidade. Então, a questão é refundar, rever assolamentos, né, que ainda são propagados e tentar, né, destituir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de posicionamento, né, que vá contra os direitos humanos, que vá contra a liberdade, né? E nesse sentido, o nosso trabalho vem se construindo. E aí eu lembro também, antes de falar das palavras de Castro e Neto, eu lembro de um trabalho de Opperman, que diz que existem 5 pilares para a universidade, né? Que ele entende que há 5 pilares de grande importância para a universidade. 1 é a excelência acadêmica, 2 é a gestão, 3 é a tecnologia, 4 é a inovação, e o 5º ele coloca como a internacionalização. E aí, nessa discussão, eu entendo que, para além da internacionalização, essa articulação entre ensino, pesquisa, extensão e internacionalização, né? Essa articulação nos ajuda a transformar
tudo que a gente tem de teoria, de produção epistemológica em prática, em pesquisa que entende que é importante acompanhar e ampliar o conhecimento, mas a partir de um viés de liberdade e de humanização. Então, esse posicionamento vai ao encontro do trabalho de Castro e Neto, que colocam, né, que, de acordo com a Unesco, as bases da cooperação internacional na educação superior, elas se sustentam a partir da solidariedade, do respeito mútuo, da promoção de valores humanísticos, do diálogo intercultural, da promoção da circulação do saber e da formação de redes de intercâmbio de pesquisa. Então, intercambiar pesquisa também é imprescindível para a gente fazer essa troca de conhecimento, promover o intercâmbio discente, né? Nacional e internacional, essa mobilidade nacional e internacional. Próximo slide, por favor. E aí, eu sei que está pequenininho, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia a partir do que eu vou colocar aqui para vocês. Eu trouxe para vocês uma pequena amostra do trabalho que eu desenvolvo com os meus alunos da licenciatura em língua espanhola, né? A gente tenta, a partir, né, do espanhol, ensinando a língua espanhola, também fazer com que os alunos tenham uma noção um pouco mais ampliada, né, desse processo de intercâmbio, né? Então, a gente reflete sobre o processo numa dimensão intercultural crítica, a gente valoriza os saberes originários a partir da sustentabilidade e de diferentes concepções culturais, né? Nós observamos e acompanhamos, né, a ampliação de conhecimento de mundo sobre os países hispânicos. Então, nos nossos trabalhos, nós fazemos um diálogo, né, entre as universidades que são parceiras da Rural e que têm o espanhol, né, cujos falantes têm o espanhol como a língua materna. Então, a gente amplia o conhecimento de mundo dos alunos com relação a esses países. A gente procura desenvolver autonomia a partir da aprendizagem de língua espanhola, e aí é uma autonomia de caráter também emocional, né? Porque existem unidades nossas que trazem referências sobre se acontecer algum problema de saúde com você na universidade tal, né? Como que você deve proceder, a quem você deve se dirigir, né? Quais são os documentos que você precisa preparar, por exemplo, para solicitar uma bolsa, né, para solicitar um intercâmbio. Então, a gente trabalha com os alunos tentando promover, né, uma autonomia de caráter linguístico, de caráter também cultural, né, a partir dessas referências que nós trazemos, que são referências hispânicas, né, e também pensando nessas relações interpessoais. E também fomentamos a atenção aos gêneros acadêmicos, que provavelmente que vão ser utilizados, né? E fomentamos a colaboração, a ética e o trabalho em equipe, que são fundamentais nesse processo, rechaçando quaisquer tipos de discriminação. Pode passar, por favor. Então, nessa parceria, eu hoje estou como coordenadora pedagógica de espanhol, né, fazendo esse trabalho vinculando o Corim, letras do IEM, e todo esse projeto, né, da Andifes. E de 2018 até 2019, nesses 4 semestres, né, essa parceria nos trouxe 117 estudantes que efetivamente participaram e que receberam seus certificados dos cursos, né, concluíram esses cursos, dos 2 campi, né, de Nova Iguaçu e de Seropédica. Nós tivemos 3 bolsistas nesse curso, né, fazendo com que as nossas pesquisas fossem efetivamente realizadas e transformadas em material didático, e 2 dessas bolsistas já estão desenvolvendo pesquisas em pós-graduação.
Nós temos dados dos alunos solicitando, endossando a continuidade dos cursos, e nós também trazemos alguns frutos dessa parceria, né? É interessante como esse final meu dialoga com o trabalho da Ângela e com o trabalho da Cláudia também, né? É uma parceria que dá relevo à licenciatura de língua espanhola. Hoje, eu não sei se todos sabem, mas o espanhol está colocado como língua optativa na base nacional, e isso tem nos causado problema. Então, é uma maneira de fortalecer essa licenciatura, né? E rever, quem sabe, com outras possibilidades, né? A volta dessa língua como uma língua relevante, que né? Tendo em vista que nós temos 21 grandes grupos culturais que têm essa língua como língua materna, e isso é extremamente relevante para a universidade, extremamente relevante para a internacionalização. Dá relevo ao trabalho que a gente realiza de políticas linguísticas, amplia essas possibilidades de intercâmbio que ainda são consideradas embrionárias, né, na América Latina, e promove a equidade, dá valor à heterogeneidade, e dentro de uma proposta pedagógica de desenvolvimento também intelectual, traz a questão da sustentabilidade como algo fundamental e entende um processo de globalização que visa a cooperação, a participação coletiva. Pode passar, por favor? Aqui são as referências que eu utilizei. Agradeço por esse espaço, e é isso. Perguntas a gente deixa para o final. Muito obrigada. Obrigado, Viviane, professora Viviane. Gostei muito da apresentação, e a gente pode apreciar, observar assim rapidamente como o ensino de línguas não é apenas uma atividade aleatória ou superficial, né? Ela tem também um fundamento social, tem um fundamento cultural, tem um fundamento de irmandade entre os povos, né, do mundo, e isso é uma vertente muito interessante. Então, isso mostra como também a nossa política linguística aqui na rural, ela tem um fundamento, ela tem uma densidade. Não é só oferecer cursos, mas eles têm um direcionamento também, e que contribuem enormemente ao esforço de internacionalização da rural. Tenho certeza que haverá várias perguntas no final. Agradeço. Muito obrigado, Vivi, pela participação. Bem, agora tenho a honra de apresentar a nossa professora Mainara Barbosa, que trabalha com o ensino de francês. Ela é uma bolsista, uma professora bolsista, e que tem feito um trabalho muito interessante nesses últimos meses, e com grande repercussão entre o público, entre os estudantes, que sempre estão pedindo mais cursos de francês, toda vez de que houve já uma tradição nossa, já tem alguns anos, de aproveitar algumas oportunidades, principalmente oferecidas pelo Consulado da França, como é o curso a participação do leitor francês, que deixou, nós tivemos a oportunidade de ter um leitor, o Brier, né, que deixou saudades, fez um excelente trabalho. Então, abriu o caminho para o ensino de francês, pois nós não temos curso de graduação nesse idioma. Mas, graças a esse esforço e ao esforço que a Mainara está fazendo, estamos vendo um retorno muito grande dos estudantes e das pessoas, professores também, que estão participando desse curso. Mainara, tudo bom? Seja bem-vinda, e a palavra é sua. Então, eu sou a Mainara, vou falar um pouco do ensino de francês na UFRJ, tá? Então, eu me formei em Letras Português e Francês na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente eu faço um mestrado que até dialoga um pouco com o que a professora Ângela falou, principalmente a professora Viviane falou, que é o mestrado em Políticas Públicas
e Direitos Humanos, justamente para ver a língua estrangeira como um caminho. A gente sabe que, principalmente no ensino básico, mesmo que seja o inglês uma língua universal, enfim, a gente encontra problemas para alcançar a fluência. Então, o meu foco justamente é isso, e também tem um pouco a ver com essas políticas linguísticas que a Rural está implementando. Então, sobre o ensino de francês, eu vou começar falando, assim, eu passei no processo seletivo em maio de 2019, e o coordenador anterior, a professora Cláudia Rebelo, era o professor Christian Luthier, tá? E eu passei em maio, e as aulas começaram em setembro de 2019. Então, eu tinha 4 turmas, né? Vou explicar um pouco. Uma turma de mobilidade, voltada principalmente para quem pensa, talvez, em fazer metade da graduação na França ou no final, buscar o intercâmbio. Uma turma de ciências humanas, uma de ciências exatas e uma turma dos alunos antigos do BPU. Então, foi uma turma que eu herdei e, enfim, acolhi com muito carinho. Sobre o ensino de línguas, primeiramente, eu sou apaixonada pela Rural, eu amo muito o campus, então foi uma boa impressão que eu tive no começo. Os alunos me acolheram muito bem e nós fizemos atividades incríveis, principalmente a gente teve a turma da manhã com uma atividade que eles tinham que me apresentar o campus da Rural em francês. Então, a gente foi pelo prédio de veterinária, eu conheci o Jardim Botânico, eu vi as capivaras, enfim, foi aquele momento que eu me senti integrada. Eu sempre me senti muito bem acolhida pelos alunos. Então, é um esforço, porque eram 4 turmas, e, enfim, eu vejo frutos até hoje, né? O que aconteceu? Após dezembro, as aulas elas iriam retornar em março, mas teve a pandemia. E aí, num projeto diferente, agora a gente está com a Rede Andives, enfim, a gente sabe que o Idiomas Sem Fronteiras teve um baque. Em maio, eu comecei a dar aulas online para 2 turmas. Então, eu continuei com umas turmas, eu fiz foi um básico 2 e continuei com a turma de mobilidade. A gente está seguindo até hoje, eles já ganharam certificado, vão ganhar mais outros certificados de participação. Então, assim, a gente produz bastante, mesmo com as questões de internet. Então, a gente tem casos de faltar luz, pode acontecer comigo ou com os alunos, a gente consegue produzir bastante mesmo. Então, a gente já fez atividades interessantes como apresentar a sua casa em francês, avançar, enfim, a gente vai avançando na língua e eu vejo, assim, um avanço enorme, porque eu sei, assim, a França, principalmente a França, a Bélgica, países francófonos em geral, eles querem receber brasileiros, eles têm oportunidade, mas a gente sabe que o francês, principalmente a língua francesa, associada a uma língua chique, uma língua de difícil acesso, e eu acho que o mais incrível da gente ter francês na Rural, dessa oportunidade que foi dada pelo professor Christian e depois dada novamente pelo professor Luque, eu acho que o mais incrível é você popularizar o ensino e dar oportunidade para os alunos. Então, a gente continua estudando, tendo várias, assim, a gente fala sobre vários temas, já cheguei a falar sobre redes sociais, a gente tenta desenvolver gramática, tudo assim, sabendo que vai ser um ritmo mais lento, porque a gente está numa pandemia, a gente tem que ter aulas online e a gente tem que ver questões de internet, tudo pode acontecer. Mas eu estou muito feliz, né, com, enfim, a aprendizagem dos alunos. E uma dica que eu gostaria de dar, porque eu sei que tem muita gente prestando atenção aqui, querendo saber como é que eu faço. Eu quero estudar na França, o que eu faço? Primeiramente, a professora Cláudia, ela já sinalizou, até no inglês e em todos os idiomas, basicamente, vocês precisam ter um nível intermediário, que a gente chama de nível B1, no Cadre Commun Européen, no quadro comum europeu. Então, a gente tem que ter um nível intermediário, em alguns casos, até o B2, o nível B2, que é o nível avançado, tá? Então, eu acredito, assim, que as oportunidades, elas existem, só que falta alunos fluentes. Então, as oportunidades existem, elas abrem, por exemplo, em outras universidades, os alunos continuam, mas o nosso maior interesse é internacionalização, né, na França, ou um país francófono, com os alunos da Rural, com certeza. E a segunda dica que eu daria é que vocês seguissem o Campus France, que o Campus France, enfim, inclusive ano passado, eles vieram na Rural, tá? Que é uma agência oficial do governo francês justamente para o ensino superior, ele promove ensino superior na França. Então, presente em mais de 110 países e, claro, aqui no Brasil. Então, a primeira coisa a pensar, claro, é adquirir um nível. Então, o que mais é incrível, porque a gente for pensar assim, nossa, eu quero estudar francês, mas o que eu posso fazer? Pode ser caro. Então, o mais incrível é poder aprender gratuitamente, aprender bem,
ter uma perspectiva, principalmente também na turma dos alunos de mobilidade internacional, que eu consegui dar aulas de como que a gente chama orientador em francês, como é que se dividem os campos e algumas coisas assim, ver as matérias deles, enfim, dei uma aula sobre algumas matérias deles, como seria em francês, né? Então, isso é muito enriquecedor. Mas a dica que eu realmente quero dar é que vocês, quem vê o francês como uma língua, uma possibilidade, quem deseja estudar, ficar atento ao Campus France. E, claro, já falei isso principalmente com a turma de mobilidade, com os meus alunos, ficar atento às oportunidades que a gente pode ter, que existem, e, com certeza, os alunos tendo um nível de francês intermediário, aprendendo a língua, com certeza a gente sabe que a Corim vai ajudar em parcerias, que a gente pode buscar parcerias, no momento que falta são realmente os alunos fluentes. E é esse, basicamente, que eu gostaria de falar. Então, eu agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade que o professor Luke me deu, e antes foi dada pelo professor Christian, porque eu acho que, enfim, eu particularmente também, eu vejo uma realidade difícil, então, que sempre quis aprender francês, sendo bem formal nesse momento, eu lembro que eu assistia Ratatouille, e eu não conseguia, então eu entendo essa dificuldade das pessoas, às vezes, dos alunos pagarem algum curso. Então, senti muito apaixonada pela língua, desenvolvi mesmo na faculdade, foi um ritmo bem rápido. E, enfim, dedico, assim, a minha maior missão foi ensinar, basicamente, não só na rural, mas ensinar pessoas com menos condições, ensinar a diversas pessoas, assim, que não conseguem pagar. Então, a minha missão é focada nisso, tá? E na rural eu consegui um espaço de acolhimento de alunos que tem dificuldades, como eu posso ter também, mas que na pandemia especialmente se mostraram muito interessados. Então, isso realmente me emociona, e o que eu espero mesmo é que a gente possa continuar, enfim, a gente tem os recursos, então a gente tem que fazer esse apelo para governamental, e que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar após, a gente deve, obviamente, conversar sobre isso. E é isso, essa é a minha experiência, foi uma experiência que começou presencial, que deu certo, a gente fez várias atividades e que retornou no modo online, que é muito enriquecedora, porque a gente consegue ver os frutos, ver que os alunos estão avançando, falar, escrever, e que se eles continuarem com esse esforço, em breve eles, digamos, em torno mais um período, outro, eles conseguem alcançar o nível intermediário e ir atrás das oportunidades. Então é isso, eu agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, Mainara. Realmente, as suas palavras são um incentivo, né, para os nossos estudantes, e se identificam plenamente com os objetivos que tem também o Programa de Internacionalização da Rural, né? Dar as oportunidades. Uma universidade pública é para isso, para dar oportunidade e dar a mão, né, para quem tendo mérito, quem tendo se preparado e estudado, possa realmente atingir as metas acadêmicas e pessoais, culturais, pelas quais todos nós estamos lutando. Então, encontrei suas palavras, seu depoimento bastante interessante, e saiba que a gente não é que deu uma oportunidade para você nos ajudar. Você conquistou, né, seu lugar com sua competência. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Mainara. E as perguntas vamos na fase final. Agora, tenho também é toda uma honra para mim hoje, né? Estou apresentando convidados muito especiais. Tenho a honra de apresentar ao professor André Wang, o nosso professor de chinês. É uma história longa. Ele veio para o Brasil através de uma parceria com o Instituto Confúcio e a UF, que permitiu a Rural participar, né, desse esforço de trazer o chinês o idioma chinês para o Rio de Janeiro, e nós ficamos surpresos com a demanda, né, dos nossos estudantes, e com o interesse e a dedicação também. O professor André é de nacionalidade chinesa, e ele, nesse momento, está na China. Lá devem ser 2, 3 horas da madrugada,
e isso mostra, além da determinação, também a vontade do André, e como ele abraçou a Rural nesses meses de trabalho. André, seja bem-vindo, a palavra é sua. Está o é com Confúcio, obrigado por oportunidade e também sou de chinês e minha treinar chinês para tenho a mais de estou na China não, por pouco. E quando O professor André está de volta e estamos com alguma dificuldade, mas vamos insistir, né? Brasileiro nunca desiste, nem chinês. oi, professor Lucas, Seja bem-vindo, André. agora não trava. Porque aqui na China eu tenho que usar VPN para conectar. Então, às vezes a internet está devagar. Então, vou falar de novo. Sou André, professor de chinês da UFRJ, em parceria com Classroom Confúcio na UF. E muito obrigado por professor Luke e dar essa oportunidade. E sou grato por ser o primeiro professor de chinês na Rural. E minha informação é como ensinar chinês para estrangeiros. E tenho trabalhado na Rural há mais de um ano. Comecei a dar aula no ano passado, em setembro. E agora estou na China. Na verdade, já acabei de sair da quarentena por um pouco tempo. E no início, quando cheguei no Brasil, falava português muito mal. Mas agora meu português está melhorando. Melhorando. Ah, ainda preciso estudar mais. Esse ano, 2020, ninguém imaginaria que teria pandemia. O mundo quase parou. Mas nosso curso de chinês não parou. A aula de chinês online já começou em março esse ano, muito cedo. E essa também era uma tentativa nova, porque ninguém tinha experiência sobre isso. Mas, felizmente, todas as minhas turmas estão indo bem, embora no início não acostumamos sobre essa forma nova. E agora não, minha turma sempre dura 3 horas. Eu acho que as 3 horas de aula por semana nem sempre são suficientes para o conteúdo que quero passar, mas por serem 3 horas de aula seguidas acabam ficando longas, já que são uma vez direto. Com minha experiência na aula presencial e remota, eu percebi que os alunos brasileiros são mais receptados, abertos e também são mais animados e mais sinceros que os alunos orientais.
Por isso eu gostaria de ensinar mais na minha aula. Porque, como a gente sabe, Brasil e China são os dois países distantes. Então, as culturas também são quase totalmente diferentes. A cultura oriental vem mais de filosofia do Confúcio, do taoísmo e do budismo. E a cultura ocidente vem mais dos pensamentos católicos. E também sobre os dois povos, os brasileiros e os chineses, não se conhecem muito bem. Por exemplo, na China, se você perguntar a um chinês qual idioma falado no Brasil, provavelmente eles iriam responder é espanhol. Algumas pessoas podem até falar é brasileiro. E no Brasil também tinha muita gente me perguntou que é verdade que todo mundo na China come cachorro? Essas coisas. Não, a maioria da formação que recebemos, a maioria da informação que recebemos é da mídia. Então, cada vez mais conheço o Brasil, cada vez mais sei o que vou apresentar nas minhas aulas. E também eu sempre digo na minha aula que vocês podem me perguntar qualquer coisa, não vai me incomodar, porque eu gostaria de apresentar todos os aspectos da China para meus alunos, coisas boas e, por enquanto, coisas ruins, porque assim podem conhecer a China completamente. E o Instituto Confúcio oferece vários bolsas para estudar na China. Por exemplo, temos bolsas para summer camp por um semestre, por um ano. E também temos bolsas para graduação, mestrado e doutorado. E ah, inclu, essa bolsa inclui tudo. E só que você precisa passar a prova de chinês. E, na verdade, chinês não é tão difícil. Só que chinês tem ideograma, tem caracteres. Parece difícil, mas com paciência, como falar? Vocês vão acostumar essa forma. E agora tenho 3 turmas online e de 3 níveis diferentes. E na minha turma mais avançada já tem alguns alunos estão preparando a prova de chinês e eles querem aplicar bolsa para estudar na China no ano que vem. E também minha chefe, Ana Kiao, acho que já tem muita gente conhece ela. Ela é a diretora da parte da China do Confucius Classroom. Enfim, tem feito muito trabalho, câmbios e cooperações entre então eu também quero
para ver a China. Então, no final, muito obrigado, professor Luke, de novo. Nós que agradecemos, André, pela sua participação. Sabemos que requer um esforço adicional essa comunicação assim tão distante, mas deu para ouvir toda os seus comentários e realmente nós estamos muito gratos porque o ensino de chinês na rural tem sido um enorme sucesso. Está de parabéns pelo seu trabalho e realmente essa iniciativa que veio um pouco de uma iniciativa da professora Ana Garcia e que graças à insistência dela na importância e ao contato da Ana Garcia com a professora Ana do Instituto Confúcios e também com o pessoal da UF, a professora Lívia, que esteve conosco no primeiro dia do Forinter. Todas essas forças foram se alinhavando para confluir na vinda do André. E o André, aqui no Rio, ele tem uma rotina muito puxada também, né? Que ele se transporta, ele vai de Niterói, vai para Seropédica, fica na casa de hóspedes, 1, 2 noites, aí volta para Niterói para dar aula para a UF. Então, é um esforço que a gente tem que reconhecer, não é só a qualidade da aula que a gente conhece, mas também assim, a dedicação e o compromisso, né? O professor comprometido com os seus objetivos, e isso é digno de menção em um evento como este. Muito obrigado, André. Um forte abraço lá, e um dia eu vou lá conhecer a China. Vamos passar, pessoal, a perguntas. Bem, pessoal, temos algumas perguntas. Eu não sei se vamos tentar entrar na tela. Bruno? Se as professoras podem entrar. Acho que tem uma pergunta para cada uma aqui. Sim. Temos o nosso amigo Jones, o sobrenome não, bacana. O que pesa mais no processo de internacionalização de uma IFES? O oferecimento de disciplinas ministradas em língua estrangeira ou o fomento à adquisição do português para estrangeiros? É uma pergunta desafiadora. Eu tenho algum comentário, mas eu gostaria de chamar a professora Cláudia para dar a sua opinião sobre essa pergunta. É desafiadora, né? É uma via de mão dupla, Jonas, porque ao mesmo tempo que a gente tem que formar os alunos para ir, a gente também tem que formar quem está aqui para receber. Então, tanto da língua de fora, inglês é língua franca, mas não é única, né? Que a gente tem que ver, depende de cada um. E também de português, essa aquisição de português aqui, né? Então, é bem difícil responder essa pergunta, eu não sei o que é priorizado, é um conjunto, né? Que envolve até, por exemplo, sinalização na universidade, é uma das coisas que está nas políticas linguísticas, né? De a gente usar mais o espanhol e o inglês né, no dia a dia para tentar inserir, é muito, muito complexo, assim, não diria. Eu acho que envolve isso e mais. E eu acho que o Luke pode falar um pouco melhor também dentro da visão da Corim, né? Não sei mais. Você quer comentar? Sim, como falam nas assembleias, né? O espanhol foi citado, então eu vou chamar a professora Viviane também para dar a opinião dela.
Viviane, por favor, por gentileza. Então, eu acredito que a gente está nesse movimento, né? Que é um movimento difícil, porque também a gente precisa muito do apoio docente, né? Precisa levantar, né? Ter essa quantificação de professores de disciplinas que possam ofertar, né? Ministrar em língua estrangeira, isso é muito importante, mas também é muito importante a gente ter esse trabalho com a língua portuguesa, porque precisamos acolher os alunos estrangeiros, né? Internacionalização, essa articulação, né? Pela excelência, essa articulação entre ensino, pesquisa, extensão e internacionalização pela excelência, ela depende também desse acolhimento. E quando a gente tem, né, cursos de português para estrangeiros, a gente também está lançando um olhar relevante para essa questão. Então, concordo com Cláudia, é via de mão dupla e precisamos cada vez mais ampliar essas possibilidades. Obrigado, Viviane. Eu, assim, tenho uma opinião bem em concordância com a Cláudia e com a Viviane. É claro, nesse momento nós temos uma conjuntura política, né, um contexto político citado pelo Jones, e é claro que há um contexto também na América Latina. Mas também cabe muito às próprias universidades, em uso, né, da sua autonomia cada vez mais ameaçada, poder direcionar suas políticas. Então, nós temos uma política institucional de internacionalização, e é claro que os cursos oferecidos em inglês têm a maior importância. De fato, na rural, em nível de pós-graduação, já tem algumas disciplinas, ou várias disciplinas, que estão sendo oferecidas em inglês, principalmente no programa de pós-graduação com nota 6, que são o programa de ciências veterinárias e o programa de agronomia e ciências do solo, tá? Mas é uma coisa muito incipiente no Brasil, tá? Outra coisa, o inglês não necessariamente tem que ser relacionado com os Estados Unidos, né? Lembremos que tem outros países com comportamentos mais republicanos, em termos de interferência política, que também são anglofalantes, né? Por exemplo, ontem, segunda-feira, a gente estava falando da Oceania, podemos falar do Canadá, da própria Inglaterra, né? Então, é legítimo, né, o ensino de disciplinas em inglês para acelerar o processo. Não que vai ser sempre assim e nós tenhamos que nos adequar, né, a uma realidade externa, tá? Mas esse ensino necessário, porque a ciência, as principais contribuições científicas estão sendo escritas em inglês no momento, e isso é uma história longa que eu não vou mencionar aqui, por que está acontecendo isso. Isso dá para dar uma disciplina, inclusive, né? Por quê? Né? Mas isso não significa que a gente não fomente, não apoie o ensino das outras línguas, que é o que a Rural está fazendo, né? O espanhol, certamente, muito bem representado pela professora Viviane e também por outros professores, estamos organizando iniciativas, né? E o francês e o chinês, por exemplo, né? Nessa lógica, então, depende muito da instituição. Se nós nos alinharmos totalmente a essa política que foi mencionada, e que a Rural, pelo menos a atual gestão, não participa disso, nós teríamos que banir o ensino do espanhol, ter só inglês para todo mundo e para quem quiser, quem não quiser, um abraço. Então, eu vou me referir à possibilidade da nossa autonomia de definir a nossa política linguística e a nossa política de internacionalização. Muito bem. Vamos ver alguma outra pergunta.
Acho que o mesmo Jones fez outra. Por favor, a essa e o Jones. Não, essa é a mesma pergunta. Tem uma outra. Ou estou enganado, eu acho. Não, era repetição mesmo, né? É a mesma pergunta, gente. É isso que ele colocou 2 vezes no chat. Bem, eu tenho também recebido algumas perguntas pode retirar, Bruno. Eu tenho recebido algumas perguntas também por mensagens, né? Nós estamos também sendo acompanhados pelas redes sociais. E eu queria conversar com a professora Ângela Bravin. A gente falou, você falou, inclusive, fez uma menção ao CEPIBRAS, mas eu queria que você faça alguns comentários adicionais da importância que tem o fato da Rural ser uma sede de aplicação desse exame. Como que a Rural conseguiu isso? Nos conte um pouquinho mais, que as pessoas querem saber. Então, quando nós começamos com o Idiomas Sem Fronteiras, a Denise, né, do Angips, da BSF, ela negociou com o MEC essa parceria. Então, nós só conseguimos ser posto aplicador em função dessa articulação do ISF com o MEC, porque, teoricamente, não poderia a universidade, não só a universidade, uma outra instituição como curso, como embaixada, não pode aplicar o CELPE-BRAS se não há ensino de português língua estrangeira. Então, como eu comecei a trabalhar com os meus alunos, ainda que em curso de extensão, o ISF, né, o Idiomas Sem Fronteiras, possibilitou esse credenciamento da Universidade Rural para aplicar o exame CELPE-BRAS, né? Foi em função disso, foi em função desse nosso ensino de português língua estrangeira. Se a gente não tivesse os cursos, se a gente não tivesse a disciplina, né, isso não seria possível. Só foi possível por conta disso, por conta dessa parceria, né? Eu acho que hoje está muito mais difícil uma instituição tornar-se posto aplicador, porque há muitas exigências, né? Foi nesse contexto, professor. Responde essa pergunta? Perfeitamente. Exatamente, nós queríamos ter uma ideia da magnitude, né, desse fato, que é uma questão, assim, um dos resultados mais importantes dos últimos anos da Rural, né, poder sediar, né, a aplicação desse exame de português para estrangeiros. É claro que, na medida que nós consigamos aumentar o número de alunos que vêm à Rural para mobilidade, para outras atividades acadêmicas, a gente possa dar mais força a esse movimento. Tá? A mobilidade que eu chamo né, de pessoas vindo para o Brasil, ela requer uma logística muito grande, porque em muitos casos requer de hospedagem e de uma série de facilidades e de adaptação, inclusive, da nossa estrutura acadêmica, né? Mas, pouco a pouco, o ano passado nós fizemos um esforço muito grande, chegou uma hora em que, na época do Carnaval do ano passado, chegaram mais ou menos 20 estrangeiros aqui. É uma pena essa pandemia, que realmente esse ano, quando começaram a chegar os nossos alunos de fora, eles tiveram que voltar para o país de origem, porque inicialmente certamente não haveria como garantir a saúde deles. E essa é
enorme responsabilidade, tanto quanto a responsabilidade também com os nossos próprios estudantes, né? Mas isso aí, a parte dos nossos estudantes, vamos conversar mais amanhã na mesa redonda. Muito bem. Eu só queria complementar essa roda de perguntas com a professora Mainara. Professora Mainara, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho assim das perspectivas de como podemos melhorar, como podemos inovar um pouco o nosso ensino francês na rural em função da sua experiência. Eu acredito que a gente está num bom caminho, mas eu acredito assim, que os alunos eles têm um interesse de ter oportunidades, então eu acho que a gente seria bom continuar, seria bom se a gente conseguisse abrir mais turmas, ou uma mais pela demanda, que é muito grande. Enfim, eu lembro que no ano passado chegaram alunos não sorteados e perguntavam, mas eu preciso, eu gostaria muito, enfim. A gente sabe que a demanda é enorme, então, enfim, não conseguimos atender todos. Mas eu acho que tem essa perspectiva. E uma coisa que eu acho interessante é pensar futuramente já em acordos que a gente possa fazer com outras universidades, Universidade da França, da Bélgica, enfim, acordos que a gente possa fazer. Os maiores acordos, assim, é muito mais fácil quando a gente pensa em mestrado e doutorado. A gente tem mais oportunidades. Eu acredito que a mobilidade é um pouco mais difícil é mais difícil de você conseguir bolsa. Mas eu acho que para a gente continuar, seria ter mais vagas, oferecer mais vagas, na medida do possível, claro, e buscar acordos. Eu acho que é um bom começo. E é isso. É muito bom. Sabe que, Mainara, muitas pessoas perguntam pela modalidade de seleção, né? Claro que essa não é uma questão relacionada exclusivamente ao francês, mas também aos outros cursos que a gente oferece. Eu falava outro dia que, por enquanto, nós temos esse caminho do sorteio quando relacionado com cursos básicos, né, de iniciantes no idioma. Talvez, quando chegar a hora de oferecer algum curso de proficiência, algum curso com alguma classificação, a gente já possa, de repente, aplicar uma prova, né, fazer, mas, por enquanto, fica a aleatoriedade, né, do sorteio. Então, é uma boa questão. Acho que uma boa questão que o senhor falou é até uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar. Quando a gente pensa em proficiência do francês, rapidamente, a gente tem 2 diplomas. Tem o DELF, DELF, e tem o TCF. Então, e o DELF, ele costuma ter um valor elevado. Então, assim, eu acho que podem ser estabelecidas parcerias. Por exemplo, existem já descontos que a gente pode tentar para poder aplicar, ou enfim. Porque é muito importante eu ter o DELF, o que as universidades pedem, ou o TCF, que o TCF parece com o TOEFL, que é do inglês. Ele tem uma durabilidade de apenas de 2 anos, mas define o nível. Já o DELF, você tem que tentar entender qual é o seu nível, será que eu sou realmente intermediário, e fazer, e ver se consegue aprovação. Então, foi um ponto bem pensado, a questão das aplicações dos testes mesmo. E pouco a pouco também iremos aprimorando, né? Exatamente estes eventos têm essa finalidade, né? Muito bem, eu tenho uma questão agora para... obrigado, Mainara. Tenho uma questão agora para a professora Viviane. Viviane, quais são as perspectivas aí do ensino do espanhol? O que tem para nos contar? Então, continuamos, né, com as reivindicações, né, de maneira legal, organizada. Na Câmara do Rio de Janeiro, nós estávamos fazendo isso antes da pandemia, e agora virtualmente, para essa tentativa do espanhol retornar como uma língua básica também no ensino médio. Né? Isso é muito importante para a formação também dos nossos alunos, né? Esse feedback. É também nosso papel
lutar para que isso seja, de alguma forma, revisto dentro das possibilidades político-econômicas nas quais nós estamos vivenciando. E, com relação aos nossos trabalhos aqui na Rural, nós estamos com uma seleção para bolsistas de espanhol, que acontece na semana que vem, né? E para ampliar também o ensino de espanhol para a comunidade. E vamos retornar também em outubro com as aulas de espanhol pensadas para mobilidade internacional. Então, bastante trabalho pela frente, bastante coisa para pensar em termos de material, de rever o que já foi feito, se está tudo, né, legal, e ampliar, continuar o trabalho, ajudando a licenciatura a se fortalecer e também auxiliando a universidade nesse momento tão difícil, né, que é um momento hostil para a gente, é um momento de cuidado, é um momento que a gente tem que estar pensando muito nas nossas ações, sempre em prol da vida, né? Independente da área onde estejamos. Então, é assim, estamos trabalhando nesse sentido, virtualmente, e tentando fazer o melhor que podemos, né? O que podemos fazer dentro das nossas possibilidades para democratizar cada vez mais o ensino de línguas aqui na nossa universidade. Obrigado, Viviane. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai continuar avançando, né, nesse sentido. Inclusive, a nossa mais recente parceria com a ProEste, com a Pró-Reitoria de Extensão, está nos permitindo, né, contratar cinco bolsistas que vão lecionar cursos de idioma para a comunidade universitária, né? Inglês, espanhol e português para estrangeiros. Isso, mais o curso de francês que vem sendo oferecido, mais o curso de chinês, abre um leque interessante para consolidar uma nova primeira fase do ensino de idiomas. A partir do ano que vem, teremos que pensar em proficiência, mas isso requer recursos financeiros. Esses recursos anteriormente eram fornecidos pelo Idiomas Sem Fronteiras versão MEC, né, pelo MEC. Então, nossos estudantes podiam fazer testes de proficiência de forma gratuita, né? Por exemplo, o TOEFL, que ele é caro. Os nossos alunos, falando do inglês, podiam fazer cursos online de alta qualidade, de forma gratuita também. Tinha várias turmas presenciais. Então, como falou a Mainara, a professora Mainara, houve um baque, né? E como eu falei também no primeiro dia do evento, né, a gente está se recuperando disso, mas eu queria se tranquilizar, né, o nosso público, a gente que segue a Corim, que a gente, como vocês puderam observar essa tarde, estamos trabalhando, estamos cheios de planos, e não apenas planos, de ações também. Então, eu agradeço, Viviane, a sua resposta. Eu queria agora fazer uma última pergunta para encerrar essa mesa redonda para o nosso amigo André. André, quando volta para o Brasil? E quais são os planos? Eu tomar pro semestre que tiver curso de verão, eu espero que poderia voltar aquele a vacina sair rapidinho e nossa vida pode. Bom, está um pouco difícil a conexão, mas consegui entender a sua vontade de voltar para o Brasil e continuar, né, com o ensino em inglês.
a Rural, a Rural vai continuar nesse esforço, porque o ensino do chinês, ele não é um elemento isolado, ele faz parte também de uma política de aproximação da Rural com a China, né? E essa política está fundamentada em várias linhas de ação, como o uso, como a agricultura orgânica, também como a produção de elementos da tradicional medicina chinesa, né? Considerando, como o reitor Berbara falou no primeiro dia, considerando o aumento da migração dos chineses para o Brasil. A Rural foi honrada pela visita do cônsul da China, né? Foi a única universidade que ele visitou pessoalmente, nós ficamos muito honrados. Obrigado, André, esperamos ter você de volta, assim que passar essa fase difícil toda, e vamos continuar trabalhando para aumentar o ensino chinês na Rural. Agora, estamos chegando, né, ao final. Eu queria manifestar, como estou fazendo todos os dias, né, a minha grande satisfação. Hoje foi um dia extremamente interessante e com muitas informações valiosas. Primeiro, mostrando essa parceria nossa firme com o Banco Santander e permitindo que o nosso público, nossos estudantes, professores, possam ouvir diretamente também o interesse que tem o Banco Santander em estreitar relações com a nossa universidade, e nós esperamos que isso se traduza em breve, né, no aumento das bolsas oferecidas, tal como eu perguntei na hora para o Rafael e para a Daniele. E a segunda parte dessa tarde é extremamente rica em função de mostrar a atividade, a proatividade dos nossos professores envolvidos no ensino de idioma como ferramenta indispensável para a internacionalização na nossa universidade. Então, estou muito feliz. Eu queria, ao mesmo tempo, convidar vocês, porque amanhã teremos um dia muito dinâmico, com duas mesas redondas, né? A primeira mesa redonda com os alunos da pós-graduação, com a mediação da professora Camila Pinho, e a segunda parte, a atividade final do Forinter, na mesa redonda, com uma mesa redonda com 8 alunos nossos, graduandos que fizeram mobilidade e que trarão os seus depoimentos para compartilhar com vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para todos. Até amanhã.